Bom dia a todos. A pergunta que eu faço é o seguinte: quando o senhor fala a respeito da cidade, é claro que o senhor deve estar ignorando aí área rural. Fala do Rio Bonito, Mina, Porto Saíde. Como é que vocês vão resolver o seguinte problema? Existem no Botucatu alguns acumuladores. São pessoas que têm na residência um monte de, desculpa a palavra, tranqueirada. Acumula de tudo, pega de tudo, é latinha, é balde, sabe? Tem muita casa assim em Botucatu, acumuladores. E se eu não estiver enganado, se estiver enganado, não pode me corrigir, é preciso uma ordem judicial para entrar nesses imóveis. Isso demanda um tempo. E devido ao sujeira e ao acúmulo dessa porcariada, esse mosquito pode estar proliferando enquanto nós estamos aguardando a ordem judicial. Como é que nós vamos resolver isso? Eu já fiz uma denúncia com relação a essa situação e eu percebo que há uma lentidão nisso. Não foi pelo governo, foi o governo Bahia. Há uma lentidão nisso. Eu peço a vocês que fiquem atentos para essa situação. Não vamos ter esse problema em Botucatu. Jaime, muito obrigado pela pergunta, muito oportuna. Eu divido ela em duas partes. Primeiro, os 1.500 km² em Botucatu é uma única Botucatu. Então, todas essas ações que eu divulguei, falando de cidade, valem para a área mais urbanizada, como valem também para as áreas mais distantes do centro. Ontem, coincidentemente, tive com o Anivaldo Pontes, nosso subprefeito da região de Inhumas, tratando, entre outras questões, exatamente esse ponto. Dessa grande ação que a gente divulga hoje para toda a cidade de Botucatu. Em relação aos casos que, infelizmente, como eu disse aqui, de uma maneira muito carinhosa, que infelizmente a Prefeitura não quer tomar medida mais drástica, a Prefeitura não quer fazer receita com multa. Eu sei que poucos aí dirão que é a indústria da multa, não tem nada a ver, a Prefeitura não quer emitir um boleto de multa, a Prefeitura não quer limpar um terreno particular, mas a gente conta com a participação de toda a população. Em paralelo a isso, para que a gente tenha força jurídica para fazê-lo, ao final dessa coletiva, eu assino o decreto número 13434, de 27 de janeiro de 2025. Eu abro aspas aqui que é importante. Declara situação de emergência em saúde pública no município de Botucatu, em razão do aumento dos casos de dengue, bem como determina a adoção de medidas de prevenção e combate à proliferação dos mosquitos transmissores dos vírus da dengue e chikungunya. Aí, rapidamente, quando você fazia a pergunta, eu achei aqui, no seu artigo 4º, abro aspas, nos casos em que houver necessidade de ingresso forçado em imóveis, o agente público competente emitirá relatório circunstanciado no local, detalhando as medidas adotadas para o controle do vetor e eliminação de criadores do mosquito transmissor do vírus da dengue e chikungunya. Sempre que necessário, o agente público poderá requerer o auxílio da autoridade policial. Através desse decreto, dentro da estratégia que a gente tem no município de combate à dengue e também um efeito positivo em relação aos escorpiões, se necessário for, nós temos agora um amparo legal para tomar medidas mais duras, vamos dizer assim, em relação a essa não contribuição do município. Importante saber a característica do mosquito. Se eu deixasse um recipiente na minha casa e só eu fosse acometido pela doença, o problema seria um pouquinho menor, se é que a gente pode dizer que ele diminuiria. O problema é que eu tendo um foco na minha residência, isso se alastra todo o raio ao redor da minha vizinhança. Então, quando eu tenho um terreno, uma área, uma calha, um recipiente na minha casa, eu estou colocando em risco não só a minha família, mas também todos os vizinhos, todos os colegas que compartilham daquela mesma região da cidade. Então, cuidado da sua piscina, calha, tudo aquilo que o pessoal da nossa equipe de vigilância vai seguir e vai orientar a população. Mas muito pertinente a sua questão, então a gente tem embasamento, vamos dizer, jurídico, para seguir com as medidas, mesmo que em alguns casos a gente tenha que adotar medidas drásticas. Não é o que a gente quer, reforço aqui pela terceira vez. A Prefeitura não quer multar nenhum cidadão, o que a gente quer só é que a cidade esteja preparada e não tenha a quantidade de casos que a gente viveu no passado ou que cidades da região estão vivendo nesse momento.
Bom dia, Fábio. Bom dia a todos. Eu tenho duas questões para trazer aqui com relação aos pontos de descarte de materiais e serviços aqui do Botucatu. Hoje, praticamente, nós temos só o da Coab 4. Eu passei lá ontem para dar uma olhada. A população, inclusive, está deixando ali fora da área de descarte, está juntando também material que pode ser um ambiente propício para proliferação. E se isso não pode ser estendido a outros bairros aqui do município, e também a atenção à questão do ponto de pneus descartados lá do Jardim Paraíso, da Vila Ema, que está trazendo um problema tremendo, inclusive já denunciaram até no Ministério Público, a Prefeitura, com relação a isso. Uma outra questão com relação à saúde é por que a Prefeitura não disponibiliza para o sistema de saúde testes para Zika e chikungunya, principalmente por causa da questão das mulheres que estão esperando bebê e bem como também a questão dos idosos, que tem disponível hoje a questão da dengue. Fábio, antes de passar para o nosso amigo, eu recebi a semana passada também, bom dia a todos, eu recebi a semana passada o seguinte: o pessoal da prefeitura está fazendo a limpeza das vias, mas tem muitos lugares, viu, Márcio, que não adianta fazer a capinação. O asfalto está nascendo no meio do asfalto. Eu dou um ponto. Jardim IP, Rua Erasmo Cunha César. Você já deve estar sabendo o problema. O bairro todo ali foi todo recapeado, simplesmente a rua Erasmo Cunha César não foi recapeada. Semana passada, o pessoal estava fazendo capinação lá. Se você passar hoje, já cresceu tudo. Não tem como. Será que isso aí vai ser visto para poder? Senão não vai adiantar nada ficar perdendo tempo lá, capinar toda semana, todo dia lá, e o mato se manter da mesma forma. Deixa eu só responder aqui para não me perder. Bom, então, em relação às questões do Fernando, estive com a doutora Bianca Picado, a secretária de Meio Ambiente. Bianca, por favor, ela está ali no fundo da sala, na sexta-feira, se eu não estou enganado, tratando efetivamente os pontos de descarte no município. Hoje, de fato, a gente tem só um ecoponto, que a gente chama. Essa estratégia, de forma mais definitiva, ela vai ser ampliada no município com a parceria público-privada de resíduos sólidos, que eu devo publicar daqui mais ou menos uns 30 a 40 dias um novo edital. Mas até lá, a doutora Bianca, dentro da estratégia da Secretaria de Meio Ambiente, colocará alguns locais provisórios de recolhimento de resíduos. Então, tratamos na sexta-feira a questão do lixo eletrônico, no sábado tratamos a questão de lâmpadas, se eu não estou enganado. Então, tudo isso vai ser disseminado na cidade, mas nesse momento fica centralizado no ponto que você bem colocou, e agora ele começa a ser, vamos dizer, esvaziado para receber a nova demanda dessa semana. Em relação ao ponto de pneu ali na entrada da Secretaria de Educação, isso já foi há mais ou menos umas 3 semanas regularizado. A gente tinha ali algo em torno de 8 a 9 mil pneus depositados ali naquele local. Havia um processo de um prestador de serviço que não estava funcionando. A doutora Bianca, através da Secretaria de Meio Ambiente, já substituiu todo esse procedimento. Hoje, posso dizer que toda semana a gente tem retirada de algo entre 2.000 e 2.500 pneus daquela região. A área está completamente desocupada, restam poucas unidades. Todos os profissionais de Botucatu que trabalham com a questão de borracharia estão sendo notificados do horário e funcionamento daquele local. E nessa semana começa a funcionar uma câmera, porque ainda o descarte irregular acontece aos sábados e domingos. Então a gente tem um profissional da prefeitura vinculado à zeladoria que fica de segunda a sexta-feira para fazer só o recolhimento de pneus, mas infelizmente alguns cidadãos, que a gente não sabe ainda se são de Botucatu ou de fora, descartam irregularmente aos sábados e domingos. Essa câmera começa a funcionar hoje, ela já está até instalada, se eu não estou enganado, está sendo instalada hoje, a infraestrutura foi desenvolvida na semana passada, e aquele cidadão, e espero que isso não aconteça mais, que infelizmente não seguiu o regramento de descarte, que como você falou, o pneu também é um ponto de proliferação de mosquitos, a prefeitura vai tomar as medidas na linha do que eu respondi para o Jair, que forem necessárias. Então a parte de pneus, a parte de lixo eletrônico, a parte de lâmpadas, começa a se organizar, mas nesse ínterim, o ponto de coleta lá do Jardim Brasil permanece aberto. Peço para a população mais uma vez, não descarte em locais como, por exemplo, a Marechal Rondon, ali na frente da Fazenda Matão, na descida da nossa cuesta. Ali não é um ponto de descarte,
de resíduos. Nós temos um ecoponto do Jardim Brasil para fazer isso. Nós temos containers espalhados pela cidade para que isso seja feito. Peço encarecidamente que não aconteça, especialmente nesses Altos da Serra. Ontem encontrei uma pessoa, um morador do Altos da Serra. Se Deus quiser, muito em breve aquela região vai ser toda urbanizada. Mas, por favor, não façam descarte irregular no Altos da Serra. E não é uma região da cidade para receber acúmulo de lixo, de pneu, seja lá o que for. Levem para o ecoponto. E essa infraestrutura vai ser ampliada. Em relação aos testes, assim como eu falei em relação à vacinação da dengue, a Secretaria de Saúde organizou toda a nossa estrutura em função dos protocolos que são preconizados pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Saúde do Estado. Então, logo, as vacinas e ou testes sejam direcionados para o município, sem dúvida nenhuma, não serão estocados e serão aplicados na população. A gente segue esses líderes, o que preconiza o Ministério e a Secretaria de Saúde do Estado em relação a esse tratamento. Enquanto isso, enquanto essa infraestrutura preventiva de testes ou de vacina não chega, a gente segue com essa ação, mais uma vez, tirando a Secretaria de Saúde com 177 profissionais cuidando da nossa cidade. Sobre a questão do asfalto, pergunta do Valério, pertinente, eu não entrei em detalhe, mas dentro desses 177 profissionais que nós temos da zeladoria e da infraestrutura, especialmente os profissionais da infraestrutura vão tratar dessa condição do asfalto, através do recap, e da raspagem desse mato e dessa terra que se acumula nesses buracos das guias e sarjetas. Então a gente brinca que a velocidade da equipe do Taborda ela é muito menor do que a velocidade da equipe da zeladoria rodando a cidade, justamente porque é um trabalho mais minucioso. Um trabalho que no passado a gente chamava de faquinha, né? Você tem que ir buraco a buraco, retirando material, recolhendo material e depois fazendo a cobertura daquele local. Quer seja com pavimento, quer seja com asfalto, quer seja com outra tecnologia para as guias e sarjetas. Mas faz parte desse grupo de trabalho esse tratamento. Aproveito aqui a colocação do Valério também para pedir para a população tem nos acionado, quer seja ouvidoria, quer seja a Câmara Municipal, continue mandando para a gente esses pontos de atenção. O que eu peço só é um pouquinho de paciência. Como eu falei, essas equipes rodarão a cidade toda algumas vezes durante esses 3 meses. Então pode ser que um tratamento desse não se dê nessa semana, mas dentro da programação deles por bairros, que a gente vai divulgar às sextas-feiras, a gente faz esse acolhimento. Então isso aconteceu na semana passada na região ali da Vila Paraíso, para baixo da Vital Brasil, certo? A gente já deu atendimento e isso vai se dar ao longo desse período por toda a cidade. Cristiano? Bom dia a todos. Importante ação, né, que a gente está acompanhando hoje aqui. E tanto pela MUNI como também pelo 14 News, nós recebemos muita demanda. Eu gostaria que vocês fizessem, fortalecessem isso, a questão daquele catatreco, né, de você fazer com que a população deixe os materiais, muitas vezes um fogão, um sofá, algo assim, ficam ali nas casas e isso vai acumulando, né? A gente sabe que às vezes é material do dia a dia, da rotina, mas esses também acabam acumulando. A gente também sabe o trabalho intenso, né, que cada agente faz, a gente reconhece esse trabalho que é feito aqui em Botucatu, do esforço que cada um faz, mas também a gente vê a importância de avançar com todas essas questões. Mas a questão do catatreco a gente recebe toda semana na rádio e lá no 14 News também. Perfeito, obrigado pela pergunta, Cristiano. Como eu falei no início da entrevista, o que eu peço só para a população, por óbvio que a gente vai fazer esse recolhimento, que não façam esse descarte nesse momento. Então, as estratégias das equipes de infraestrutura e zeladoria nesse ponto de partida, dia 27 de janeiro, é fazer essa manutenção da zeladoria, da limpeza urbana, roçada, raspagem, cobertura de buracos. Num segundo momento, ainda dentro dessa grande ação, nesses 3 meses, a gente terá o momento correto para fazer esse recolhimento. Daqui até essa divulgação que acontecerá às sextas-feiras, voltando à pergunta do Fernando Bruder, se a população tiver alguma coisa mais imediata, nós temos o ponto de coleta lá do Jardim Brasil e muito em breve a doutora Bianca vai divulgar para vocês os pontos de coleta de pneus, eletrônicos e lâmpadas. Então a gente vai diminuindo o tipo de produto, o tipo de volumoso a ser descartado. Então nesse momento, por favor, segurem um pouquinho mais de paciência para que a gente consiga dar esse grande abafa na cidade em relação à vegetação, em relação a terrenos, etc. E a hora que a questão estiver um pouco mais estabilizada, a gente faz a divulgação e começa com a ação.
É uma ação que demora, é uma ação que leva tempo, é uma ação que o recolhimento dos resíduos toma bastante estrutura das equipes de infraestrutura de zeladoria, então a gente tem que fazer de forma bem programada para não chegar no tempo. Por favor. Muito bom dia, eu sou Rafael Montoro, sou professor da Faculdade de Medicina Veterinária do Botucatu. Antes de mais nada, eu gostaria de desejar muito sucesso na gestão dos senhores que horas inicia. Eu não vou fazer perguntas, eu vou tomar a liberdade de colaborar com os senhores. Eu estou aqui de posse de um livro que tem como título Falando ao Ensino Fundamental sobre Doenças Transmitidas pelos Animais. Além de minha autoria, tem o Silvio Arruda Vasconcelos, que ele é professor de Medicina Veterinária da Universidade de São Paulo, o Cassiano Vitória, que é nosso colega na Faculdade de Veterinária, e a Kelly Cristina Américo Schmidt, que ela é professora na Escola Angelino de Oliveira. Em encaminhamento aos senhores, que consta também a explicação sobre esse livro. Prezados senhores, tomamos a liberdade de compartilhar esse livro com os senhores, esperando que possa fazer parte da biblioteca da Secretaria de Educação de Botucatu. A publicação é direcionada aos profissionais que atuam no ensino fundamental, mostrando conceitos fundamentais de saúde pública e a prevenção de enfermidades transmitidas pelos animais às pessoas. Das 13 enfermidades que aqui consta, uma é a dengue. Também inclui atividades pedagógicas envolvendo esses conhecimentos sobre a saúde que podem ser propostas aos alunos como forma de auxiliar no ensino e aprendizagem. E cada uma delas já tem as atividades pedagógicas correspondentes. Desejamos que essas páginas sejam portais de conhecimento em benefício da melhoria da qualidade de vida para as pessoas e para a saúde coletiva da nossa cidade, em suas várias dimensões: alimentar, econômica, psicológica, social, etc. Não se esquecendo da saúde do meio ambiente. Com os nossos melhores cumprimentos e agradecimentos. Ele encontra-se disponível em PDF, na forma gratuita, no site da nossa Faculdade de Medicina Veterinária. E esses são os senhores. Eu não sei como que eu faço para... Pode ir. Bom, se o senhor me der licença, o senhor, você vai chamar de senhor. A gente vê que Botucatu não é só a cidade dos bons ares das boas escolas, né? Talvez seja a cidade do melhor povo desse planeta Terra. A gente, numa coletiva de imprensa, é agraciado com um presente. E eu dizia, né, durante a campanha eleitoral, de que, na minha visão, Botucatu, como cidade, tem um grande desafio de juntar o público, o privado e o conhecimento. Então, está aqui um presente relacionado ao conhecimento. Como o senhor falava, mais uma vez, o professor Rafael, amigo do meu pai Celcinho, já me deu um estalo aqui. Não só eu recebo de coração esse material que o senhor deixa aqui com a gente, esse MBA em saúde pública, mas eu vou pedir para que o professor Gilberto, secretário de Educação, e a Cris Cury, secretária de Cultura, organizem com artistas locais uma atuação lúdica para a gente transformar esse livro em ação da nossa Secretaria de Cultura para todos os alunos da rede. Fica aqui meu compromisso com os senhores, isso começa a acontecer ainda esse mês. Obrigado, viu? Obrigado. Fechamos? Mais alguém? Japa? Fábio, eu vi que você comentou a respeito da limpeza, né, da nossa cidade. Eu tenho andado pela nossa cidade, tenho visto a quantidade de guarda-roupa, colchão, sofá jogado já pelas ruas da nossa cidade. Você disse que isso é uma ação posterior à ação de combate à dengue. Mas se a gente começar antes com a limpeza dos nossos terrenos, do nosso quintal, colocando isso à disposição já da zeladoria para esse mutirão de limpeza, vamos dizer assim, que já foi feito
limpando o nosso terreno, a nossa casa, eu acredito que o combate à dengue vai ser muito mais eficaz. Talvez deixe aí uma sugestão. O Japa nos apresentou, vereador eleito, exercício 2025 da nossa Câmara. Obrigado pela participação, sempre presente aqui. E tem outros vereadores, eu tinha visto o Cula, Thiaguinho Padovan está aqui, Cula, Thiaguinho Padovan e o Japa, os 3 vereadores que vieram aqui participar da nossa coletiva. Sim, a gente vai fazer esse recolhimento. O pedido que eu faço só é que as pessoas não coloquem esses inservíveis nesse momento nas ruas. Porque como a gente está dando esse foco principal da roçada, capina e raspagem, a gente não teria abraço, mesmo com esses 177 profissionais, de acolher ou recolher todo esse material. Mas no momento oportuno a gente vai fazer a divulgação e isso vai ser organizado. Lógico que aquilo que a gente já tiver de condição na cidade, a gente já vai aproveitar e vai limpar. Mas não coloquem nesse momento, por favor, inservíveis nas ruas. Então, se ainda estiverem no seu quintal, que seja coberto, né, no local coberto, que não tenha acúmulo de água, que seja furado, para que não tenha nenhum tipo de acúmulo de material, mas no momento oportuno a gente vai fazer essa divulgação. Só realmente por uma questão de volume, se a gente fizesse um grande catapleco na cidade toda, eu não faria a raspagem e o tratamento dos terrenos e teria que me dedicar só a essa questão dos inservíveis do voo poço. Tá bom? Fechou? Mais alguém? Então eu agradeço de coração a todos que participaram. A Prefeitura está totalmente à disposição de vocês. Essas secretarias que eu comentei aqui, comunicação, saúde, governo, infraestrutura e zeladoria, são secretarias que estão capitaneando essa grande ação de 2025 no combate à dengue e também a questão dos escorpiões. E é assim que a gente vai atuar nos próximos 3 meses e às sextas-feiras a divulgação para todos vocês de imprensa da evolução positiva ou negativa dessas ações da cidade. Obrigado, uma ótima semana, fiquem com Deus.